Olá pessoal, graça e paz. Já estamos aqui agora ao vivo, direto da Igreja Luz para os Povos, da região sudoeste de Goiânia. Estamos aqui iniciando esse culto no nome do Senhor Jesus Cristo, e é um culto especial para as nossas células. Então eu creio que tem aí muitas pessoas que estão envolvidas nas células e, claro, nos seus lares, e com certeza vão ouvir hoje uma palavra especial, uma palavra tremenda que vai atingir fortemente o seu coração. E eu não gostaria de maneira alguma que agora houvesse algum tipo de movimentação ou barulho aí na sua sala, onde você está. Vamos agora ter essa sintonia com Deus, que nós queremos de uma maneira muito forte ministrar uma palavra de fé, de autoridade ao seu coração. Antes de começar, meus irmãos, eu quero fazer aqui duas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer é dar os parabéns para a nossa querida Érica, esposa do Adelson. Érica, que Deus te abençoe, que você tenha muitos e muitos anos de vida pela frente, que você seja essa mulher cada vez mais guerreira, vencedora e abençoada como você é. Receba aí o nosso carinho, receba aí o nosso amor, o meu, da pastora de Olinda, dos irmãos da igreja, toda a liderança, e que você seja muito, muito abençoada mesmo, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre a nossa Santa Ceia de domingo. Ainda, irmãos, não temos ordem por parte da liderança do nosso estado, e também, quem sabe, aí do Brasil, especialmente o Ministério da Saúde. Não temos ainda nenhum tipo de autorização para termos nosso culto ainda com todo mundo aqui reunido. Então, nós vamos continuar com o nosso culto agora, domingo, dessa forma que você está vendo aqui, via Instagram. E o que a gente pretende fazer? Primeiramente, eu pediria aos irmãos, especialmente aos líderes de células, que ajudassem cada família a comprar o pão e também comprar o suco de uva, para que ficasse mais prático, mais fácil, para que na hora do culto aqui, onde formos fazer a unção, a consagração dos elementos, você esteja com o seu material, você esteja com seus elementos aí preparados na sua própria casa. Então, meus irmãos, é muito importante que você tenha essa dinâmica, que você tenha esse tipo de obediência agora. Então, já fica agora marcado, nosso culto vai começar às 19 horas, como começamos domingo passado também, ainda aqui na igreja, dessa mesma forma aqui, mas vai ser um culto especial, vai ser um culto de Santa Ceia. Nós sempre consagramos o primeiro domingo do mês para a nossa Santa Ceia, porque, irmãos, estamos dando as nossas primícias para o Senhor, o nosso culto primeiro do mês para o Senhor, que é esse culto tão importante, tão especial de Santa Ceia. Também avisando para você que a Santa Ceia é ministrada para quem é batizado nas águas, claro, para quem é convertido no Senhor, obviamente, e você tem que ter muito cuidado para que outras pessoas ali, não que a gente não queira que eles não recebam a Santa Ceia, mas eles não podem receber segundo aquilo que nós temos como orientação do Senhor na sua palavra. Então devemos ter todo o cuidado, todo o carinho e todo apreço pela palavra nesta hora, não cometendo nenhum tipo de deslize neste momento. Vai ser o nosso primeiro culto que estamos fazendo dessa forma. É necessário ter essa ordem, essa obediência à palavra, para que o nosso Deus se agrade daquilo que estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Então, fica essa palavra aí, compre o seu material, e na hora, aqui no culto, online, que formos consagrar os elementos, também você vai consagrar aí juntamente comigo na sua casa, para que todos possam aí receber a palavra de Santa Ceia, a nossa maneira de comunhão tão abençoada, como nós temos na palavra do Senhor, não é verdade? Enfim, termos essa vida de inteira dedicação ao Senhor, inteira obediência à sua palavra. Qualquer dúvida, dá uma ligada para mim, dá uma ligada para a pastora de Olinda, dá uma ligada para o Ivan, para a Marina, para o Márcio Júnior e para a Simone, que o pessoal vai estar aí tranquilamente em condição de explicar para você sobre isso aí. Detalhe importante que a partir das 17 horas desse próximo domingo eu estarei aqui na igreja, a partir das 17 horas. Nosso culto começa às 19. O que eu estarei fazendo aqui? Aguardando os irmãos, caso queiram receber uma oração, os irmãos também que vão entregar os seus dízimos. Eu estarei aqui na igreja recebendo também os seus dízimos, orando por você, abençoando a sua vida financeira, abençoando a sua vida empresarial. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente com relação à parte da economia do país,
mas sabemos de uma coisa: o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Então eu quero que você saiba que nós continuamos de pé, confiando na palavra do nosso Deus, porque Deus é poderoso demais. Nesse momento Ele vai intervir na nossa vida e vai nos abençoar. Então eu vou estar aqui te aguardando a partir das 17 horas, esperando o seu dízimo, esperando a sua oferta, orando por você, pela sua família, para que nós possamos, no tocante a esse exemplo da palavra do Senhor, tão importante, né, irmãos, que é o dízimo e a oferta, sermos fiéis a Deus em tudo. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada para você, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter uma vida plena, uma vida financeiramente abençoada. A Bíblia fala que se formos fiéis ao Senhor, nós iremos comer o melhor dessa terra. Então, vou estar esperando você aqui a partir das 17 horas, especialmente para orar com você. Você vai trazer a sua oferta, vai trazer o seu dízimo e vai trazer também alguma pessoa que talvez também queira ofertar, porque o vídeo, né, as nossas gravações estão indo para muitos lugares. Quem sabe você também está sendo tocado e quer dar uma palavra de oferta para a igreja? Fique realmente diante de Deus, sua oferta vai ser muito bem-vinda neste lugar. Você vai estar semeando na boa terra do Senhor, para que a obra do Senhor neste lugar continue e nós possamos continuar fazendo o que nós mais nos alegramos, que é pregar as boas novas, pregar o Evangelho do Senhor a toda pessoa que crê, a toda pessoa do planeta Terra, que tem temor de Deus, que ama o Senhor e quer agradar o Senhor. Então fica essa palavra aí, a partir das 17 horas, vou estar esperando você aqui para orar por você, e 19 horas vamos começar então o nosso culto online, como estamos fazendo agora. Mas você pode perguntar, quando é que a igreja voltará a se reunir? Irmãos, não sabemos ainda, porque ainda no decorrer dessa semana, certamente irão acontecer muitas notícias por parte das autoridades que vão nos dar uma orientação melhor, mas não temos assim melhor direção agora. Está tudo ainda nublado, tudo ainda assim um pouco confuso. Isso é normal, porque a pandemia alcançou praticamente o mundo inteiro, não é? E todas as pessoas estão procurando agir da melhor forma, mas nós não sabemos ainda direito. Nós sabemos que nesse domingo teremos o nosso culto às 19 horas, e se continuarmos assim com o isolamento social, na próxima quarta eu voltaria aqui, vai estar também nesse culto das 8 horas, e assim sucessivamente, né? Mas o dia que for liberado pelas autoridades, nós vamos comunicar aos irmãos, faremos aqui uma grande festa, uma festa tremenda e maravilhosa, porque a gente fica com muita saudade da igreja, com muita saudade dos irmãos, né? E fica a dica também para você, que caso você possa, fique em casa, caso você possa, fique no isolamento social, é o que estão aí todo mundo dando como melhor direção. E quanto àqueles irmãos, aquelas pessoas que são empresários, são autônomos e que estão agora aí talvez no momento de angústia, eu digo para você que Deus vai te dar uma palavra, uma direção. Deus não vai deixar você numa situação de tristeza nem de angústia, e Deus vai trazer para você um caminho de escape. Eu tenho certeza disso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo ali uma ave que pousa num galho de uma árvore, assim como também o controle dessa doença, enfim, essa transmissão dessa doença, tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Ele nunca perdeu a sua posição de Senhor. Ele está sentado nesse trono, Ele é rei, e Ele nunca vai se ausentar do seu trono. É aquele rei que reina para sempre. Amém? Então Deus vai te dar uma porta, Deus vai te dar uma oportunidade, creia nisso, porque nós confiamos plenamente no nosso Deus. Com relação à palavra, irmãos, que eu quero hoje repassar para você, uma palavra que queima muito o meu coração, porque eu tenho muita vontade de ver as pessoas crescendo espiritualmente. Eu tenho muita vontade de ver as pessoas conhecendo Deus, não conhecendo Deus em modo religião, mas conhecendo Deus através de experiências tremendas. Por exemplo, eu vou estar nos cultos seguintes falando de uma experiência que hoje uma irmã me contou que ela teve com Deus. Olha o que aconteceu aqui da igreja, a irmã aqui da igreja, ela passou essa noite, naquela luta ali, digamos,
durante a madrugada. Não digo que foi uma luta assim, do ponto de vista de guerra espiritual, mas ele não conseguia dormir. Ele estava ali lutando, talvez, com seu próprio corpo físico, né? E Deus despertando ela para trazer uma revelação para ela. E eu tenho lá em casa tudo anotado, tudo anotado. É uma irmã aqui da igreja que, segundo o que ela me passou, e segundo também que eu analisei, que ela me passou, eu analisei. Claro que a gente tem muito cuidado, né, em fazer essa análise, porque nós sabemos que Deus fala de muitas formas na Bíblia e também através de sonhos, de visões. Enfim, Deus fala de muitas formas. Então Deus falou com ela e ela me falou que Deus pediu então que a gente falasse para a igreja sobre o que Deus falou com ela, como se Deus quisesse falar algo para a nossa igreja. Não vou estar falando hoje, porque o meu tema hoje é outro, mas no mais imediato possível, o que ela colocou, inclusive o papel que ela anotou com a letra dela, eu vou passar para você. E eu não tenho dúvidas que Deus falou com ela, porque se trata de uma pessoa fiel, se trata de uma pessoa cujo coração é em Deus, e você pode acreditar que aquilo que ela falou e que eu vou transmitir para você daqui a alguns dias, não sei exatamente quando, porque temos Santa Ceia, né? Talvez na próxima quarta, possivelmente, o que Deus falou ao nosso coração, para o nosso coração aqui na igreja. Amém? E o tema hoje, irmãos, que eu quero passar para você é o seguinte: mesmo sendo uma pessoa cristã, mesmo sendo a pessoa que frequenta a igreja, essa pessoa pode ser reprovada? Pode. Não é pelo fato dela ser evangélica, não é pelo fato dela ser uma pessoa que dá o seu dízimo, que dá a sua oferta e que cumpre rigorosamente, digamos assim, o seu modo de atuar na igreja, que os atos dela não podem ser atos a respeito dos quais Deus não pode reprovar. Claro que Deus pode reprovar. E aqui nós vemos, eu quero passar para você dois textos importantes aqui. O primeiro é 1 Coríntios 9, verso do 24 ao 27. Paulo fala o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro meu corpo, eu reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a pergunta é possível uma pessoa cristã ser desqualificada? Sim, o apóstolo Paulo está dizendo isso neste lugar, e aqui do texto que eu li para você. E também aqui no livro de Tito, capítulo 1, do verso 10 ao 16, está escrito dessa forma. Tito capítulo 1, do verso 10 ao 16, está escrito assim: porque existem muitos insubordinados, pessoas frívolas e enganadoras, especialmente os da circuncisão, quer dizer, as pessoas que eram judeus convertidos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Agora o verso 16: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados para toda boa obra. Então, tanto na época de Tito, aonde Tito ministrava, tanto também na igreja de Corinto, havia o quê? Pessoas cristãs, mas reprovadas. Pessoas convertidas, mas reprovadas. Não quer dizer que eles perderam a salvação. Quer dizer que aquilo que eles estão fazendo não está agradando a Deus, ou nunca agradou o Senhor. Não é qualquer coisa que a gente faz que agrada a Deus. Tem certas coisas que fazemos que desagradam ao Senhor, e devemos ter um coração aberto para ver o que dentro de nós está errado, dentro de nós não está
plenamente conjugado com a vontade do Senhor para eliminar isso do nosso coração. Que nós podemos ter uma vida reprovada. Nós podemos ter uma vida onde Deus olha para você, Ele fala assim: eu não estou agradando do meu servo, não estou agradando da minha serva. Muito embora você é salvo pela graça, muito embora você é convertido e muito embora você é uma pessoa abençoada por Deus. Então eu procurei colocar aqui pelo menos alguns elementos que dizem na Bíblia sobre pessoas convertidas, pessoas amadas por Deus, amadas por todos nós, que estão nas nossas igrejas, mas são pessoas reprovadas por Deus. Claro que não estou aqui para fazer juízo de valor sobre ninguém, nós não devemos julgar ninguém, a Bíblia não dá para nós essa margem, não dá para nós essa condição de julgar as pessoas, mas nós podemos ver que a própria palavra nos orienta qual é o modo certo de haver conserto no nosso coração. Porque, meus irmãos, o diabo, ele é alguém que vive o tempo todo procurando uma brecha para entrar, procurando uma brecha para deixar você com a cara de derrotado, uma vida de derrotado. Nós não queremos que você seja uma pessoa derrotada, não queremos que você leve uma vida cristã, onde você chega na igreja, às vezes com o seu rosto triste, aguardando uma palavra que venha lá do trono de Deus, mas essa palavra tem que mudar o seu coração. É a questão do ensino e da direção. Muitas pessoas recebem ensino, mas não aceitam a direção. Não adianta nada. Você ouve aquela palavra, você sai da igreja feliz, sai da igreja soltando muralhas e tudo mais, saltando feliz, mas o seu coração não mudou, porque não houve uma intenção clara dentro de si para essa mudança. Então, eu quero passar para você alguns pontos. Estou passando apenas em nível de ensino, em nível de você, em nome do Senhor Jesus, acate e receba para o seu coração, que a partir daí você vai começar a crescer. Irmãos, crescimento espiritual é como uma noiva que vai para o casamento, aquela noiva que vai se adornar para o casamento. Toda pessoa que vai se casar, estou colocando a noiva, porque sempre o destaque maior do casamento é a noiva. Vamos ser sinceros, né? Sempre a noiva que é mais vista ali, em função da sua beleza, em função da sua entrada, do vestido, etc, etc, etc. Claro que o noivo é importante, mas a noiva é o destaque. Você pode observar que toda noiva, quando ela realmente quer casar com uma pessoa, ela não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela tem um coração feliz, ela tem um coração disposto a assumir aquele casamento, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja lutas, o coração dela está feliz, mas ela só está vendo uma luz no fim do túnel, ela está vendo um futuro. Porque, irmãos, todos gostam de receber uma bênção no futuro, mas tem um processo antes, e a grande dificuldade nossa é receber o processo. Nós não gostamos de processos, nós gostamos sempre da bênção, nós gostamos sempre de receber felicidades na nossa vida sem processo. A Bíblia não nos dá base para isso, tem um processo, existem os princípios pelos quais você tem que ficar firmado neles. Então, quando a noiva, ou até mesmo o noivo, é claro, né? A gente casa para ser feliz, a gente casa para ser feliz com aquela pessoa, evidentemente, mas você só vê ali uma luz pequena. Com o passar do tempo, claro, você vai se ajeitando, né, ali no seu casamento, tendo discussão ou não, mas vai chegar um ponto que você vai ver que teve um sucesso. Em cima de quê? Cumprimento de um processo, abrir mão de alguma coisa, fazer o gosto de uma pessoa, etc, etc, etc. Mas o assunto hoje não é a questão da noiva e nem a questão sobre casamento. Depois a gente pode até fazer um estudo maior sobre isso aí, falando sobre, evidentemente, a noiva de Cristo, né? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que essa noiva vai subir. Essa noiva vai subir, mas ela vai subir pela graça de Deus, em função da graça do Senhor. Uma igreja aonde não existe a palavra pecado, ainda que haja pecadores. Uma igreja onde todos vivam em função do conhecimento da graça, não em função da lei, nem de obras humanas, mas em função da graça. E tem mais, irmãos, o trabalho da graça de Deus no nosso coração é um trabalho sem pressa. Deus te qualifica aos poucos. Você ouve a palavra da graça, mas você já não vai entendendo ela de uma vez, porque é muito difícil. Tem pessoas que entendem em um mês, pode ser que aconteça isso, pessoas que vão entender isso um ano, outros vão levar 10 anos, mas o importante é, receba uma palavra sobre a graça do Senhor na sua vida. Que palavra é essa? Você não está mais debaixo de condenação.
Deus está te levando para caminhos altos, para caminhos tremendos, para caminhos elevados. Deus está te levando nesses dias, especialmente agora, que nós temos assim um tempo bem considerável para meditação, a mergulhar na palavra e abandonar o pecado, abandonar a vida em cima de condenação, chegar na igreja alegre, chegar na igreja feliz, glorificando o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para você, de pessoas que estão na igreja e que são reprovadas, é aquela que parece com o estilo, de Lázaro, quando ele foi tirado do túmulo. Você pode observar que quando o Senhor Jesus, ele se propõe a tirar a morte da vida de Lázaro, ressuscitar a pessoa de Lázaro, e fala assim: Lázaro, vem para fora. Aí você percebe que ele está amarrado, e ele fala assim: desatai as suas cadeias, desatai as suas faixas. O que é isso, irmãos? Tem muitas pessoas na igreja, renascidas, abençoadas, convertidas, estão amarradas. Alguém tem que desatar as suas faixas. Faixa é, ou era, naquela época, um pano um pouco mais grosso que envolvia a pessoa quando ela era sepultada. Você conhece muito bem a história de Lázaro. 4 dias ali, já em estado de decomposição o seu corpo, Jesus ressuscita aquele homem. Você pode observar que na hora que ele chega à vida, ele está amarrado, preso. Isso nos mostra alguma coisa. Nos mostra o quê? Nós podemos estar amarrados em muitas coisas, e Deus hoje quer tirar essas suas amarras, essas suas cadeias, esses seus grilhões. Nós temos, por exemplo, amarras do mundo, nós temos as amarras das práticas mundanas, as amarras das filosofias que nós às vezes confiamos aí nas pessoas de fora. Não, fulano te falou, mas se foi o homem quem falou, não estou dizendo que o homem fala coisa errada, ele fala muita coisa certa. Mas o homem tem limitações, o homem tem o seu momento que ele bate no teto e volta. Agora o Senhor não. Quando você confia na palavra do Senhor, ainda que seja um momento difícil que você passou, Deus vai honrar a sua fé e não vai deixar você abandonado. Não vai deixar você abandonado. Então a gente vê hoje muitas pessoas com práticas mundanas, muitas pessoas confiando nos seus próprios conceitos pessoais, em cima de conceitos pessoais. Não que nós não tenhamos eles como nosso coração, como sendo sincero, sim, mas substitua o seu conceito pessoal pela palavra de Deus. Se Deus está falando ao seu coração, abandona aquela determinada prática, volta para o Senhor. Muitas pessoas agora estão fora das igrejas porque confiaram em filosofias humanas. Fulano falou, por exemplo, que o homem veio do macaco. Bom, quem fala isso já começa falando errado, porque nem Charles Darwin, que é o pai da teoria da evolução das espécies, falou isso, e nem os seus discípulos falaram isso. O que eles falaram é que o homem, ele é primo, ou poderia ser primo na concepção deles, do macaco. Tanto é que tem a palavra primata. Ele é um primata, ele é primo do homem, mas eles nunca disseram que o homem veio do macaco. Isso foi uma consequência de pessoas às vezes que não entenderam corretamente a parte científica e colocaram essa posição. O homem veio de Deus e voltará para Deus. O homem é pó e ao pó voltará. Olha a situação dessa pandemia, todo mundo não sabendo direito o que fazer, todo mundo nessa situação confusa, países como Estados Unidos. Eu vejo todo dia lá em casa com a minha família as notícias, Estados Unidos em pânico, a Espanha nem se fala, etc, não é? Então onde é que está o homem agora? Com o seu conceito, com a sua prepotência, onde é que está? A Bíblia fala que Deus se agrada do coração humilde e contrito, aquele coração quebrantado diante do Senhor, para que Deus possa abençoá-lo, porque isso chama-se dependência de Deus. Dependência de Deus é um assunto muito importante, temos que aprender na igreja, esperar Deus falar algo ao nosso coração. E não é fácil você chegar nesse nível espiritual de dependência completa de Deus, mas Deus chama e está chamando hoje a sua igreja para depender e confiar nele. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ainda que aconteça com você algo difícil agora, mas lá na frente você vai ver que Deus evitou você de um grande perigo, Deus tirou você de um grande laço que o diabo está preparando, e Deus ali te dando aquele livramento, mesmo que fosse ou que seja em forma de uma situação difícil. Mas sabe de uma coisa,
nenhuma situação será difícil para o Senhor quando Ele estiver agindo na sua vida. Porque lá na caverna Ele estava com Daniel, junto com os leões famintos. Lá estava o Senhor. Deus estava também com Jó. Jó com a sua pele toda cheia de pus, ali o Senhor estava com ele, mesmo tendo uma assessoria em seu derredor dizendo para que ele negasse a Deus. Ele não negou a Deus. Aí você vê que no final ele recebe porção dobrada. Por quê? Porque Deus achou graça, confiou naquele homem. Deus hoje precisa de homens confiáveis, de mulheres confiáveis, de pessoas que não vão na igreja atrás do Deus utilitário. O que Deus pode fazer por mim? Vou lá para receber a minha bênção, mas se esquecem de que Deus tem que ser adorado, se esquecem que Deus tem que ser glorificado. Mas isso pouco importa mais. Tem igreja que coloca lá, venha buscar o seu milagre. Mas como assim? Como assim? Deus não está lá à disposição deles como se fosse servo das pessoas. Meu amado, é nós que somos servos de Deus. Nós é que estamos aqui para servir ao Senhor. Então quando você se propõe a andar com Deus na hora difícil ou fácil, mostre o seu coração, um coração voltado para Ele de maneira fiel. Não aquelas pessoas que querem o Deus utilitário. Que bênção Ele vai me dar hoje? Ora, meus irmãos, isso aí deve ser uma tristeza muito grande no coração de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Antes que você ore, Ele já sabe que você orou. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Então por que nós oramos, sendo que Deus sabe tudo? Porque Deus quer ver a sua intenção real, a sua intenção verdadeira diante dEle. A sua intenção verdadeira diante dEle. Isso Ele quer saber, porque isso depende de você. Nós não somos autômatos, não somos robôs, somos seres humanos que fazemos as nossas escolhas. Então escolha adorar, escolha glorificar o nome do Senhor, mesmo que você esteja agora passando por uma hora triste. Isso vai mostrar que você ama a Deus verdadeiramente, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Assim como o filho e a filha amam seu pai e sua mãe, eles sempre nos amam, não por aquilo que fazemos por eles, mas eles nos amam por aquilo que nós somos. Pode ser um pai pobre, pode ser um pai, uma pessoa que não tem estudo, pode ser um pai rico, pode ser até um pai que bebe ou que não bebe, mas o filho ama aquele pai, por aquilo que ele é. Então, meu irmão, vamos aprender a olhar para Deus com os olhos certos, né? Olhar no norte certo diante de Deus. Então, mesmo pessoas convertidas, elas podem estar amarradas, mas nessa hora, em nome de Jesus, eu libero uma palavra que Deus vai desamarrar todo conceito, toda forma de pensamento que o diabo semeou na sua cabeça, para que você possa ter a mente de Cristo, a mente do Senhor, a mente da inteligência. Ter a mente de Cristo não é ser uma pessoa religiosa, não. Ter a mente de Cristo é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem argumentos na palavra, para convencer as pessoas em seu redor de que ele é um homem ou uma mulher que merece ser seguido, que merece ser apreciado, porque você sabe que ele está andando com Deus. Segunda coisa também que eu observo aqui, sobre as pessoas serem convertidas, mas reprovadas, nós vemos, irmãos, pessoas de Deus, renascidas, mas pessoas desleais, convertidas, mas desleais. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 5 em diante, você vê a história de Agite, com H. Agite, ele era um dos filhos de, Adonias, filho de Agite, Agite é a mãe de Adonias. Adonias era o quarto filho de Davi. O que aconteceu aí em 1 Reis, capítulo 5? Davi já estava velho, já estava chegando, evidentemente, aos seus últimos dias, e alguém iria suceder o trono, que seria naturalmente Salomão. Aí Adonias vai e entra na frente, ele convoca inclusive o conselho da nação, ele faz a cabeça da liderança e de maneira desleal tenta subornar o trono. Você conhece muito bem a história dos fariseus? Pessoas desleais em relação a Cristo, tinham muito conhecimento sobre até o Messias. Jesus chega, está em Mateus 23, fala assim para eles: vocês são hipócritas, vocês são atores. O que é um ator? É aquela pessoa que mesmo estando alegre, ele faz papel de triste, ou mesmo estando triste, ele faz o papel de alegre. Ele é um ator,
Ele não é uma pessoa que é intensa, genuína, ele é superficial. Então todo desleal, ele é superficial. Ele fala que vem, não vem, ele fala que marca e depois desmarca, e desculpas, etc, etc, etc. Então isso não pode habitar no seu coração, esse princípio da deslealdade. Seja como Urias o heteu, que tinha no seu discipulador Davi como um homem da referência. É por isso que nós amamos o trabalho de discipulado, porque ali nós temos uma pessoa da nossa referência. Não é nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, não é ninguém que seja de ferro ou de aço, mas são pessoas humanas, claro, mas são pessoas que estão ali para te abençoar, para te ajudar. Quantas pessoas eu já ajudei, vou continuar ajudando com o maior prazer, com o maior carinho. Não apenas eu, vários irmãos aqui na igreja, ajudamos, vamos na casa da pessoa e ficamos ali às vezes um certo tempo, etc, etc. Fazemos isso por quê? Porque nós amamos as pessoas. O que nós esperamos, evidentemente, delas é que sejam leais para conosco, que sejam intensas para com Deus, que toda pessoa intensa para com Deus vai ser leal para com a sua igreja. Outro ponto também que eu vejo, irmãos, são pessoas abençoadas, mas pessoas que querem promoção. Pessoas abençoadas, convertidas, estão no nosso meio, mas eles querem promoção. Aqui no livro de João, terceira epístola de João, capítulo 1, do verso 9 em diante, fala assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Você tem que imitar aquilo que é bom. Não imite uma pessoa má. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Observe que a Bíblia não fala que ele procede do diabo. Não fala isso não. Fala que aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele é uma pessoa então não convertida, ou convertida de maneira superficial, ou convertida de maneira na mente. Quanto a Demétrio, que é um outro irmão, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, sabemos que nosso testemunho é verdadeiro. Então Diótrefes, ele queria o quê? Ele queria promoção. Irmãos, quantas vezes aqui na igreja já conversei com várias pessoas sobre isso, pessoas querendo promoção, pessoas querendo ser notadas, pessoas querendo ser vistas como de destaque. Uma vez, quando eu comecei um trabalho de discipulado, alguns irmãos, e também o discipulado da minha esposa, então eu trabalhando com os homens, e a minha esposa com mulheres, pessoas querendo ser nossos discípulos por promoção. Eu faço parte do grupo de discípulos do pastor e da pastora. Mas ele não queria o nosso discipulado, ele não queria a nossa orientação, ele queria ser alguém em destaque em relação aos demais. Quem é você? Eu faço parte da nata, eu faço parte ali, sabe, da direção da igreja, mas ele não tinha nada para falar para ninguém, porque ele era superficial. Porque, irmãos, existe uma coisa muito triste, sabe o que é? É quando alguém incompetente ocupa um cargo importante. O cargo é maior do que ele, isso é muito complicado. Eu quero estar, mas ele não tem competência ainda. Não estou dizendo competência apenas natural, falo também de competência espiritual, precisa passar mais pelo processo, mas ele quer estar lá, que ele acha importante aparecer o nome dele, talvez ali nas mensagens da igreja, aparecer nos vídeos, ele acha importante, mas ele não tem nada para passar. Aí o que? Ele ocupa um cargo importante, mas ele não tem o que dizer a respeito disso. Então, quando você vê aí, por exemplo, no governo, qualquer governo, está lá o ministro tal, o secretário de Estado tal, e ali ele está apenas ocupando um cargo, mas ele não tem competência para isso, é um desastre, porque o cargo é maior do que ele, a função é maior do que ele, isso não pode acontecer. Mas pessoas fazem isso por promoção, querem ser vistas, querem ser elogiadas, receber o aplauso do homem. São pessoas convertidas, mas são pessoas o quê? Reprovadas. Irmãos, a Bíblia fala que existe uma forma de você ser na igreja uma pessoa de destaque. Sabe o que é? Você servir as pessoas. Você quer ser servo do Senhor? Comece a servir todo mundo na igreja.
Começa a abençoar, ajudar todo mundo na igreja. Você será uma pessoa diante de Deus como destaque. Não importa o que você faça. Você pode chegar na igreja e limpar uma cadeira, você pode ir na igreja e fazer ali, digamos, uma varrição de alguma coisa. Eu não sei. Mesmo que seja uma coisa humilde, mas não importa. Importa é que você está servindo a Deus, servindo aos irmãos. Muito importante você entender isso. Então não deixe o diabo tomar o seu coração para você querer promoção na igreja. Ah, o meu dízimo é muito bom, então as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa abençoada financeiramente. Tomara que você tenha o melhor dízimo desse país, mas seja humilde, seja discreto, seja uma pessoa que ande de cabeça temendo o nome do Senhor, uma pessoa que tem temor de Deus no coração. Então não seja uma pessoa assim. Quarto lugar, irmãos, eu vejo pessoas abençoadas, mas também elas são reprovadas porque são capazes de subornar os outros. Capazes de subornar os outros. Aqui em Provérbios 29, verso 4, diz assim, 29, verso 4: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de suborno a transtorna. Olha aí, pessoas que amam o suborno, amam enganar as pessoas, não apenas financeiramente, mas enganar também de maneira psicológica as pessoas, psicologicamente as pessoas, fazendo o que? Guerrinha de sentimentos, guerrinha de argumentação. Para quê? Para intimidar as pessoas, para jogar, fazer aquele jogo um tanto quanto baixo, né? E com mentiras, com argumentações, com maledicência, etc, etc, subornando as pessoas. Outros falam assim: se eu sair da igreja vai acabar tudo. Isso é uma forma de subornar também, né? Pessoas que às vezes não percebem que estão sendo reprovadas pela questão do suborno. Claro também que é o suborno financeiro. O que é o suborno financeiro? É você receber coisas que não são suas. Resolva ter uma vida honesta, trabalhar de maneira honesta com as suas próprias mãos, e Deus vai multiplicar o seu salário, vai multiplicar o seu dinheiro. Não aceite subornos, porque a pessoa que vai estar te subornando é o mensageiro do inimigo, que está jogando a sua honra no chão, e você às vezes não está nem vendo isso, jogando a sua pessoa no chão, dizendo: olha, eu subornei fulano de tal. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, né, com relação até aí às vezes numa empresa, na política: eu subornei fulano, subornei Beltrano, etc. Isso não vem de Deus. Ainda mais você quer uma pessoa convertida. Mas é possível o evangelho subornar? Infelizmente é possível, sim. Nós devemos não aceitar esse procedimento ao nosso coração. Depois, irmãos, já terminando aqui, vemos pessoas muito abençoadas, pessoas convertidas, mas pessoas desobedientes. Pessoas desobedientes. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 6, do verso 16 ao 19, está escrito assim. Jeremias, capítulo 6, do 16 ao 19, está escrito assim. Estou buscando aqui na Bíblia, irmãos, que nosso culto é online, né? Então tem que ser assim, contando aí com a sua paciência. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informe-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. A quem Deus, através do profeta Jeremias, está falando aqui? Para a nação de Israel, obviamente. Hoje, evidentemente, do ponto de vista profético, a igreja aponta para Israel, ou Israel aponta para a igreja. Tanto faz aí a visão que se olha. Então, Deus hoje está chamando a sua igreja para ser uma igreja obediente. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não ouvem a Deus. Pessoas que às vezes, ao invés de ir para o culto, ele vai para uma balada, ao invés de ir para o culto, ele vai para uma festa de churrasco violenta, não sei aonde, ao invés de ir para o culto, ele vai fazer uma viagem, ou ele fica em casa sem fazer nada,
sabendo que tem que estar congregando conforme a Bíblia diz, lá em Hebreus. Se você é um cristão, você tem que estar congregado com seus irmãos. Não existe a igreja de Jesus em casa, não existe essa igreja, tem que estar junto com seus irmãos, na congregação dos santos, que é a bênção do Senhor, ela é derramada sobre nós em forma de unção, como diz o próprio Salmo. Quando estamos ali com aquela mesma fé, há uma glória, algo inexplicável até. Deus está ali, você percebe algo diferente, mesmo que você não veja nada, há uma nuvem, há uma densidade ali, porque estamos juntos, reunidos num nome só, que é o nome do Senhor Jesus, na mesma fé. Então Israel, está bem claro aqui, não escutaremos o Senhor quando tocar a trombeta. E se também ele dizer que devemos ir para tal lugar, nós não andaremos. Eles falando para Deus, meus irmãos, para Deus. O profeta dizendo para a nação se consertar, para a nação se voltar para o Senhor. E eles, com toda arrogância, com toda empáfia, olham para o céu e diz: não escutaremos, não andaremos segundo o que Deus falou, não escutaremos o que Deus falou. Assim foi essa nação. Aí você vê o cativeiro A, o cativeiro B, povo preso, povo triste. O salmista fala, né? Eles estavam nos navios, nos salgueiros, né? Desejando voltar para Jerusalém e cantar as músicas de Jerusalém. A gente vê isso na palavra. Pessoas na igreja que são desobedientes. Pessoas na igreja que ouve aqui, mas sai pelo lado de cá. Não seja assim, você vai ser uma pessoa reprovada. Confie nos irmãos, confie nas pessoas. Mas fulano de tal errou. As pessoas erram, mas também muitas pessoas acertam e estão lutando para acertar. Então confie na palavra do Senhor. Seja uma pessoa obediente a Deus. A melhor forma de você dizer que é do Senhor Jesus é você cumprir os seus mandamentos. Ele mesmo falou: aquele que cumpre os meus mandamentos é aquele que me ama. Não é o mandamento da lei, obviamente, é aquilo que Ele nos ensinou pela sua graça, através da sua palavra. Amar a Deus, andar com o Senhor, não dar ouvidos à palavra aí da filosofia humana, não dar ouvidos aí, sabe, aos amigos que estão mais perdidos do que cachorro quando cai de mudança. Eles não têm direção para eles e quer dar direção para você. Um cego guiando outro cego, etc. Então, meu amado, seja uma pessoa obediente a Deus. Resolva nessa quarta-feira mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Resolva nessa quarta-feira dizer: eu quero sim ser nova criatura no Senhor, um novo homem, uma nova mulher no Senhor, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os caminhos do Senhor, que você andará seguro, você andará guardado ou guardada por Deus. Haverá anjos em seu derredor para te proteger em todo o caminho mau que o diabo um dia se levantar contra você. Porque o princípio da desobediência nasceu no coração do inimigo. Você conhece muito bem o texto. Está lá em Isaías 28, por exemplo, Isaías 14 e Ezequiel 28. Como que tudo começou? O princípio da desobediência. E finalmente, irmãos, como eu disse agora há pouco, né? Pessoas abençoadas, mas com uma vida superficial, que eram os fariseus. Está lá no livro de Mateus capítulo 23, a partir do verso 13, né? Só ler para você com uma pontinha do texto, Mateus 23, a partir do verso 13, né? Jesus está ali com os escribas, né? Dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus. Eles eram o suprassumo daquela época em termos de teologia, especialmente sobre a Torá judaica. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tem muitas pessoas querendo entrar na igreja, muitas pessoas querendo conhecer a Deus, mas se ele vê uma pessoa na igreja que é um fariseu, ele nunca mais vai voltar. Pessoas às vezes estão ali, sabe, estão no culto, mas o coração está longe. Pessoas que têm uma aparência de riso, de alegria, mas por dentro são pessoas desalmadas, são pessoas desconfiadas, são pessoas assim, que têm mal no coração. Estão na igreja, pessoas hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, terceira vez Jesus falando, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. E Jesus então começa a discorrer aqui sobre a qualidade daquele coração, ou daqueles corações. Pessoas convertidas, pessoas que conhecem teologia e conhecem toda essa parte acadêmica da Bíblia, mas são pessoas que têm uma vida superficial, são pessoas que são verdadeiros atores. Em suma, não há realidade de Deus nos seus corações. Você já viu como é que o novo convertido chega na igreja orando, ainda que ali na sua dificuldade, mas chega na igreja orando e faz curso A, curso B, curso C, está alegre, está feliz. Ao passo que muitas pessoas, irmãos, ficam criticando outros na igreja. Ah, você ora demais, faz vigília demais, você se consagra demais e começa esse processo. Quem faz isso, irmãos? Pessoas que não têm realidade de Deus nos seus corações. E por último, irmãos, eu quero também dizer para você que muitos estão na igreja convertidos, mas estão, mesmo no ambiente de fé, sendo pessoas incrédulas. Pessoas na igreja, culto, tem o louvor, tem a palavra, são abençoados, depois voltam, retornam, e voltam de novo, vêm de novo, consagram filhos e tudo mais, e casam na própria igreja, mas são pessoas que continuam incrédulas sobre aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Talvez são crentes quanto à sua própria salvação pessoal, mas parou aí, não tem crescimento depois disso. Porque, meu amado, esteja certo de uma coisa: Deus chamou você para o céu, e céu é lugar de luz, lugar maravilhoso, como nós vemos na Bíblia. Só que tem um detalhe: aqui na terra também, a promessa de Deus é que você coma o melhor dessa terra. Deus não tem nenhum prazer em ver você aqui na terra sendo derrotado, mas existem os derrotados. Onde é que está isso na palavra? Números capítulo 13, verso 31, é aquela questão dos espias, que você também conhece muito bem. Lá foram os 12 espias, 10 voltaram dizendo o seguinte: olha, nem pense em entrar aí, vamos embora agora de volta para o Egito, não vamos nem dar um passo à frente, porque vamos morrer. Quem está lá são pessoas muito mais fortes, muito mais altas, muito mais inteligentes, muito mais guerreiras do que nós. Não vamos conquistar. Mas Deus falou que é para entrar, Deus falou que é para conquistar. Não vamos entrar. Mesmo Deus tendo falado, não vai dar certo. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão no ambiente de fé, mas são pessoas incrédulas, não confiam na palavra da promessa. Ora, todas as vezes que você estiver num culto ou uma reunião, se alguém liberar sobre você uma palavra, recebe, acalente aquilo no seu coração. Se for promessa de Deus, vai acontecer, mas receba em fé. Mas ele falou da carne, ele falou, tudo bem, se ele falou da carne, não vai acontecer, claro, mas não é por causa disso que você não vai receber em fé no seu coração a palavra. Aqui na igreja, por exemplo, eu já falei muitas coisas aqui em pleno culto. Graças a Deus, Deus foi bom para comigo, misericordioso, e eu liberei a palavra e aconteceram muitas bênçãos, com vocês que estão me vendo muito bem sabem, muito bem sabem. Nosso próprio templo aqui, nosso próprio lote que estamos agora, onde estou falando aqui, tudo nós quitado, pagamos. Na igreja não pagamos aluguel, não estou dizendo que quem paga aluguel está debaixo de maldição, não, estou dizendo que nós conquistamos aqui algo em Deus que Ele nos deu, que é esse salão onde nós estamos aqui, salão que é de todos nós, que se pode fazer os cultos, casamentos, que a gente batiza as pessoas, festa de criança, o que for necessário a gente faz aqui, os cursos de maturidade, etc. Por quê, irmãos? Porque Deus nos abençoou através de uma palavra. Alguém teve que dar um passo de fé para que a promessa aconteça. Então seja uma pessoa de fé, receba com alegria a palavra de vitória, receba com alegria. Se for de Deus, se for gerada no coração do Senhor, ela vai acontecer. A Bíblia fala que a palavra de Deus jamais voltará vazia e vai cumprir o quê? O propósito pela qual ela foi designada. Então não seja como aquele 10 espias, seja como aqueles 2, Josué e Caleb, que disseram assim: se Deus falou, nós vamos entrar lá. Acho no coração deles pensaram assim: nem que seja para morrer aqui, mas se Deus falou, nós vamos entrar, porque Deus falou e nós vamos conquistar. Aí você vê
que eles entraram na terra e possuíram a terra. Cada vez que Josué lutava, ele era abençoado. Cada vez que Caleb lutava, ele era abençoado também. E ao final, eles dizem, né? Ainda estou moço, mesmo sendo já velho, né? Estou moço ainda agora, pronto para uma nova batalha. Porque toda vez que você tem uma batalha conquistada, você vai querer a próxima. O guerreiro é assim, ele conquista uma batalha e quer a próxima. Depois ele consiga a próxima, se chama nível de autoridade. Se às vezes, vamos supor que você tenha lá 4 níveis, você não vai chegar do primeiro para o quarto, você passa pelo segundo e pelo terceiro. Mas do primeiro, você vai querer conhecer o segundo. Do segundo, o terceiro, e do terceiro, o quarto, e assim por diante. Porque todo guerreiro é assim. Ele, apesar de ser vitorioso, ele quer mais em função da unção que é derramada sobre ele. E uma coisa importante quer dizer para você, para terminar: a sua unção está ligada ao tamanho do gigante que você vai lutar. Quanto mais forte for o teu gigante, quanto mais forte for o teu Golias, mais unção Deus vai derramar sobre a sua vida. A sua unção está relacionada ao nível de gigante que você vai lutar. Então, meu amado irmão, que você não seja uma pessoa reprovada, que você não se ache entre os derrotados, que você não se ache entre aqueles que um dia estarão naquela multidão de pessoas chorando, decepcionadas, porque não experimentaram a graça maravilhosa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou assim: eu mesmo poderia estar reprovado, mas eu estou lutando, assim como aquele que corre no estádio através de uma coroa corruptível, eu estou correndo atrás de uma incorruptível. Em outras palavras, o apóstolo Paulo sempre foi uma pessoa que trabalhou de maneira incansável pelo reino de Deus, como nós sabemos na própria Bíblia Sagrada. Já estamos terminando, nosso horário aqui já está praticamente no fim. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Onde você colocar a sua mão, você vai ser abençoado. Mesmo nesses dias agora, ainda que isolados na nossa casa, como estamos sendo orientados pelos nossos líderes políticos, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar uma palavra de escape, Deus vai te dar uma direção, porque Ele é maravilhoso. Ele continua no controle de todas as coisas. Um dia estaremos, quem sabe aí passados os anos, contando as bênçãos que Deus um dia derramou sobre a sua vida. Deus me tirou daqui e agora estou aqui. Já observou isso? Já viu que você nunca para de crescer? Deus começa com você aqui e você é colocado numa posição elevada. Deus nunca te deixará cair numa posição de derrota, numa posição de vale. Ele sempre vai te colocar na posição elevada, mas existem os processos. Então, que você seja uma pessoa aprovada por Deus, não seja apenas um número a contar no meio dos evangélicos, para simplesmente colocar aí nos compêndios, né, de recenseamento. Temos tantos evangélicos no Brasil. Talvez o mais interessante é quantos temos no Brasil que são homens e mulheres de Deus aprovados. Que se o censo for feito, um pouquinho dê aí 30, 35% dos brasileiros evangélicos, mas quantos são aprovados? Quantos estão andando com Deus? Quantos querem o Senhor de todo o coração? Tomara que você queira. Eu quero o Senhor da minha vida ainda mais. Cada dia eu fico mais antenado com Deus, porque é surpreendente a cada dia as coisas que Ele nos mostra. Cada vez que Ele nos mostra, nós queremos ver mais coisas ainda. Meu amado, que Deus te abençoe. Quero orar por você agora. Deus abençoe as nossas células. Não esqueça, domingo a partir das 5 horas estarei aqui, 7 horas nosso culto novamente via online, você está vendo aqui. Eu vou estar aguardando você trazer o seu dízimo. Nós temos os nossos compromissos a serem saudados. Sei que você tem maturidade para entender isso e sei que Deus vai te abençoar muito. Amém? Vamos orar então? Receba a bênção. Pai, abençoa agora todo o seu povo. Meu Deus, que o nosso coração se encha da obediência a Cristo. Ó Deus, desprezamos agora toda falácia, todo argumento maligno, ó Deus, da filosofia humana, que um dia, ó Deus, nos prejudicou e nos levou, Senhor, para um caminho de perversidade. Nós, ó Deus, não queremos isso para nós. Queremos, ó Deus, uma vida plena, queremos, ó Deus, uma vida feliz com o Senhor. Pai, não andaremos sem o Senhor, não andaremos sem a sua direção. Ainda, Pai, que haja níveis a serem conquistados, nós passaremos pelo processo. Para chegar lá na frente, ó Deus, queremos passar pelo processo da conquista, processo, ó Deus, da bênção, que é caminhar com o Senhor.
Vença, ó Pai, as nossas guerras. Esteja conosco, ó Deus, no nosso dia a dia. E que nessa noite, ó Deus, possamos receber com gratidão e alegria essa palavra. Que agora o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te guarde, que Ele derrame sobre ti as suas bênçãos, a sua graça e a sua glória. Esteja linkado aí com a Marina, com o Márcio Júnior, nos nossos comunicados a vocês. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Graça e paz.